Vamos agora para o quesito 55, pessoal. Olha lá. Os diodos LEDs trabalham, ou seja, acendem com tensão DC e AC. Então é uma pergunta interessante. Os diodos LED podem acender com tensão DC, com tensão AC? Olha só que interessante. Nós sabemos, né, que o diodo LED, ele tem o quê? O diodo LED é um diodo, só que ele emite luz quando passa a corrente elétrica para ele. Agora, o diodo LED, certo? Para ele poder conduzir energia elétrica, ele tem que estar sempre, o anodo tem que ter a tensão, o sinal, a tensão tem que ser positiva em relação ao cátodo. Correto? Não se diz aí que a polarização é direta, porque dá passagem. Veja que essa seta está indicando o quê? Que esta é a condução de corrente elétrica. Existe aqui a corrente elétrica do tipo convencional, que vai ser dessa questão, a corrente elétrica aqui, ó, do positivo para o negativo. Corrente convencional, porque aqui você tem a tensão positiva, né? E aqui é o negativo, então vai fazer a corrente convencional, do positivo para o negativo. Então, nesse momento aqui, ó, na bateria primeiro contínua, se eu colocar dessa forma, a resistência vindo de anodo para cátodo, ele vai acender. Então, a gente pode dizer que o quê? O LED 1, ele acende. Ele acende porque está polarizado diretamente. Tá aqui mais positivo no anodo, então ele acende. Já o LED 2, olha, a maior tensão está no cátodo, que aqui é positivo, e aqui é o negativo. Então o LED 2 apagado. LED 2 está apagado. Ele não funciona porque ele não passa corrente elétrica. Está polarizado aí nesse caso, ele está polarizado inversamente, porque o anodo dele está negativo e o cátodo está positivo, então ele não funciona. Vamos para a tensão alternada. Peguei um transformador, um trafo, certo? Vamos supor um trafozinho aqui seja 12 volts AC. Botei um resistor, né, para dar aquela tensão e botei o LED. Aí o que acontece com esse LED 3? Olha, pessoal, o diodo LED ele foi feito para trabalhar com tensão DC, normalmente. Mas se você aplicar AC, ele vai trabalhar também, certo? Então o LED 3, vou botar aqui, ó, LED 3. Ele vai o quê? Ele vai ter aqui, ó, tem hora tem o semiciclo negativo, positivo, negativo. Então, hora tem semiciclo positivo, hora semiciclo negativo. Então, quando aqui está o semiciclo positivo, certo? E aqui a corrente elétrica, olha, aqui vai estar o negativo, aqui, né? Aqui o semiciclo, aqui está positivo. Nesse momento aqui, ó, está zero. Aqui nesse caso, que está ligado ao terra. Então, ele está mais positivo no anodo do que o cátodo. Então, o que vai acontecer? O LED 3 acende. Nesse momento, ele acende. Certo? Já a gente vai ver ele aceso, porque como aqui a frequência é 60 Hz, então fica muito intenso. E quando ele inverter agora, veja só agora, quando for negativo aqui, nesse outro diodo LED, que é o LED 4, aqui vai estar negativo, mas o diodo LED aqui está o quê? Está positivo. Então, vai ter a possibilidade de passar a corrente elétrica. Então, tanto no LED 3, ora vai ter a corrente num sentido, ora sentido no outro. Porque estão lembrados da tensão alternada? A tensão alternada ela varia de valor e de sentido. Então, ora ela vai fazer de um jeito, ela vai fazer do outro. Então, eles vão acender, os dois vão acender. Mas não vai ficar piscando assim, a gente não vê não, viu? Então, o LED 4, ele também acende. Então, o diodo LED em DC, aí ele é polarizado diretamente, assim, o anodo mais positivo que o cátodo, porque a corrente é contínua, só tem essa polaridade, não muda, então só acende LED 1, o outro não acende. Mas aqui que inverte, certo? Através dos semiciclos da tensão alternada, vão acender os dois, ok? Vamos agora, pessoal, para o quesito 56. Olha lá. Defina o que é a potência elétrica. Certo? Potência elétrica. Então, potência elétrica, pessoal, a gente aprendeu o seguinte, que é o trabalho realizado pelas cargas elétricas, certo? Em um determinado tempo. Então, a potência é trabalho por um determinado tempo, correto? Isso é a condição básica, uma definição bem simples do que é potência elétrica. Então, quando você compra uma lâmpada, pode ver que ela tem lá
é a lâmpada de 20 watts, aquilo ali é potência. O motor, você tem um motor, aí quando você vê lá o motor é de meio CV. O que é meio CV? CV é a unidade que é usada para motores, cavalo vapor, entendeu? Então tem um CV 736, meio CV, aí você vai dividir aí, você vai ficar 368, certo? Watts. Então potência normalmente também é dado pela unidade de watts, trabalho, ok? Vamos para o quesito 5, agora vai ser o quesito 57, dá uma olhada. Indique as 3 fórmulas mais usadas para calcular a potência elétrica e indique a sua unidade de medida. Então vamos para as 3 fórmulas mais usadas. Então temos que a potência em watts é igual à primeira, muito usada, que é V vezes I, certo? V vezes I, correto? A segunda fórmula muito usada é potência em watts é igual a V ao quadrado, que é V vezes V, certo? Dividido por R, que é a resistência dado em ohms. E a terceira é potência em watts, poderá ser a resistência, que é dada em ohms, vezes a corrente I ao quadrado. Então, são as 3 fórmulas mais usadas da potência elétrica. E a unidade medida é dada de potência elétrica, como eu disse a vocês, é dada em watts. Ok? Vamos agora para o quesito 58, pessoal. Olha só. Qual a diferença entre um material condutor de energia elétrica e um material semicondutor? Qual é a diferença de material condutor para um semicondutor? Olha só, pessoal. O condutor de energia elétrica é aquele material que ele conduz a corrente facilmente, certo? Por quê? Porque ele tem os elétrons livres, os elétrons da última camada de valência do átomo, eles são fracamente atraídos pelo núcleo. Correto? E aí, facilmente, quando é aplicado uma DDP nesse condutor, eles se movimentam no condutor. Exemplo, o melhor condutor que a gente estudou, qual é? É a prata, depois é o cobre, depois é o ouro, quarto é o alumínio. Então, nesses materiais eles conduzem facilmente a corrente elétrica, exatamente porque os elétrons livres eles se deslocam, quando aplicado uma DDP, facilmente. Ok? E o semicondutor? Olha, o semicondutor é um material que, ora, ele pode se comportar como condutor, ora, ele pode se comportar como isolante. Os materiais semicondutores mais conhecidos, mais utilizados na eletrônica, vão ser o silício, certo? Muito utilizado para a fabricação de transistores, memórias, processadores, silício e também o germânio. Então, o silício e o germânio são utilizados. O silício bem mais atualmente do que o germânio. E como é que ele se comporta? Dessa maneira que eu disse a vocês. Ora, dependendo da DDP aplicada, ele pode conduzir ou pode não conduzir, dependendo exatamente de alguns detalhes técnicos de como ele se comporta internamente na sua estrutura atômica, correto? Então, nesse caso, os semicondutores também tem um detalhe, dependendo da temperatura, ele muda o seu valor, a sua facilidade ou não de conduzir corrente elétrica. Então, os semicondutores são diferentes dos condutores nesse sentido, ok? Olha lá, pessoal, vamos agora para o quesito 59. Olha só, indique 2 funções básicas para o capacitor em um circuito elétrico. Qual é o circuito eletrônico? Duas funções dele do capacitor. Eu botei aqui 2 simbologias, sendo aqui a simbologia do capacitor, letra A, capacitor eletrolítico, um capacitor que tem polaridade, e botei um outro símbolo de outro capacitor aqui, um capacitor sem polaridade, sem marcação de polaridade, ok? Olha só, quais são as 2 funções básicas do capacitor nesse momento do curso, certo? Vou dar 2 para esse momento do curso, certo? Em outras disciplinas, vocês vão ter mais funções do capacitor. Nesse momento ele armazena energia por um determinado tempo. Então, o capacitor ele armazena por um tempo essa energia, correto? E a outra função do capacitor também, no circuito, é que ele poderá ser um filtro para determinadas frequências, certo? Frequências altas, frequências baixas. Então, por enquanto, no nosso nível básico, vamos aprender que o capacitor tem 2 funções básicas, que é armazenar energia por um determinado tempo e também ele poderá ser um filtro para determinadas frequências, para frequências baixas e para frequências altas, ok? Vamos agora para o quesito 60, pessoal. Vejam só, um fusível é colocado no fio neutro.
certo? De um circuito com uma carga. Essa carga é um motor, pessoal, como vocês estão vendo aí. Então o fusível é colocado no neutro, certo? E a carga é um motor. Perguntamos, caso exista um curto elétrico nesse motor, certo? O que é que vai acontecer? O fusível que está no neutro irá desligar o circuito, ou seja, vai proteger. Olha, pessoal, na realidade ele está dizendo que é isso aqui, ó. Tem um fio, que é a fase, certo? Está ligado aqui no motor, está aqui ligado no motor, está aqui o motor, certo? O fio da fase e tem o fio do neutro. E foi colocado o fusível aqui no neutro. Fiozinho, um fusível aqui no neutro. O fusível. Correto? Pronto, o fusível. Ele vai, se o motor aqui estiver em curto, esse fusível aqui que está no neutro, ele dispara? Vamos ver a interpretação, para saber logo. Ele vai disparar. Agora, o local correto para se colocar o fusível não é no neutro, certo? É na fase. Mas vou explicar. Ele estando no neutro, ele dispara. Por quê? Porque a corrente do circuito que ele vai exigir, ela vai e volta, certo? Vai e volta. Se for alternado esse motor, quando ele volta, depois ela vai de novo. Então, ele rompe o fusível. Agora, qual é o problema disso aí? Por que não se pode usar o fusível no neutro? Porque quando o fusível rompe, vai ficar a tensão de fase. Imagine, está aqui o motor. Está aqui o motor, certo? Está aqui o motor. A fase está aqui. Rompeu o fusível do neutro. O que é que aconteceu agora? Certo? Aqui, ó, continua chegando a tensão. Tensão aqui AC está chegando, ou DC está chegando a tensão, certo? Aqui tem tensão também. E aqui tem tensão também. Tem também, certo? Então é um perigo, porque alguma pessoa pode tocar nessa fiação e aqui vai estar com a tensão. Por exemplo, se aqui tiver 220, aqui vai ter quase 220 também. Vamos supor que seja 220 também, porque aqui dentro do motor vai ter, por exemplo, um enrolamento, é um fio só, certo? Então não se usa o fusível no neutro, porque caso ele rompa, vai romper, certo? O que é que acontece? Vai ficar tudo energizado. Então, o correto, pessoal, na realidade, é botar o fusível na fase e não no neutro, ok? Vamos lá, pessoal. Agora, vamos ao quesito 61. Olha só. Vamos ler aí. Qual a tensão DC aproximada que o multímetro digital possui entre as duas ponteiras vermelha e preta, certo? Quando está selecionado para a escala de continuidade. Então, olha aqui, eu peguei aqui o multímetro digital, desenhei ele aqui na escala de continuidade, né? Coloquei ele aqui na escala de continuidade. E aí tem dois setores, pessoal, duas ideias. Primeira ideia, vamos testar ele com carga. Pegamos dois multímetros para a gente examinar com carga. Qual foi a carga que eu fui usar? Um diodozinho LED que tem um consumo de corrente baixa. Então, eu botei a ponteira vermelha no terminal maior, que é o anodo, e a ponteira preta no terminal menor, que é o cátodo, positivo e negativo. O LED acendeu. Certo? Quando ele acende, eu botei o outro teste aqui na escala aqui, ó, de 20 volts. Na escala aqui de 20 volts. Certo? Na escala de 20 volts, para a gente ver a tensão. Aí, ponteira vermelha na vermelha, ponteira preta na preta e vi. Aí, dependendo da bateria, do multímetro, do teste, da marca, você pode encontrar entre 1.8, 1.9, 2 volts. É a tensão que esse aqui está enviando para ele acender. E esse aqui eu estou examinando, que eu estou na escala de 20 volts DC, certo? Que é a pilha DC. Então, presta atenção. Isso com carga dá mais ou menos esse valor aqui, certo? Agora, sem carga, e sem carga, você tira agora o LED, deixa só ligado as ponteiras, uma na outra, né? Negativo, preto com preto, vermelho com vermelho, preto com preto e vermelho com vermelho. O que é que vai acontecer? Aí a tensão aqui, em vez de ser esse valor, ela vai subir um pouquinho, pessoal. Aqui essa tensão que vai ficar aqui agora geralmente fica entre 2.7, 2.8, 2.9, chegando também a 3 volts, isso dependendo do
multímetro e também do estado das baterias ou pilhas, certo? Desse multímetro daqui, que ele é o que está fornecendo, porque na escala de continuidade, o multímetro é que está fornecendo, fornecendo a tensão para esse aqui examinar, que está na escala DC. Um está mandando, que é continuidade, e o DC é o que está captando para indicar o valor. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.